Hoje a igreja celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Outrora nós celebramos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de ressuscitado, andou no meio dos discípulos e subiu ao céu por si mesmo. Jesus subiu ao céu. A ascensão é quando alguém por si se eleva. A assunção é quando alguém eleva a outra pessoa. Maria foi elevada. Na festa de hoje há um grande equívoco. A igreja nunca disse que Nossa Senhora não morreu. Nossa Senhora morreu. Inclusive há duas tradições na igreja: um túmulo de Nossa Senhora em Jerusalém e um túmulo em Éfeso. Quando vocês visitaram a Terra Santa, provavelmente quem foi a Éfeso visitou o túmulo de Nossa Senhora. Há duas tradições, uma que acredita que Maria morreu em Jerusalém, e a outra que acredita, e uma que segue São João, que acredita que morreu em Éfeso, porque na cruz Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. João morava em Éfeso, então por isso se acredita que Maria foi morar com João em Éfeso. E por isso lá também tem um túmulo, uma história muito bonita de Nossa Senhora de Loreto, que não vem ao caso. Mas a igreja está dizendo: o que significa dizer Assunção? Ué, padre, mas eu pensava que Nossa Senhora não tinha morrido. Morreu e foi elevada ao céu. O que significa o que nós celebramos hoje? O que nós celebramos hoje é o seguinte: todos nós, seu santo de devoção, São Francisco, Santa Rita e outros mais, estão aguardando uma coisa que só acontecerá no fim dos tempos, que é a ressurreição do corpo e da alma. Todos nós, depois de morrermos, vamos receber um corpo glorioso, e aí então a plenitude do céu se completará. Isso é doutrina católica. Em Nossa Senhora acontece algo diferente. A igreja acredita que Nossa Senhora foi elevada aos céus na sua morte, ou seja, no céu com o corpo glorioso está Jesus Cristo e Nossa Senhora. Nossa Senhora, por isso ela é conhecida como a rainha de todos os santos e santas de Deus, porque Nossa Senhora está no céu já com esse corpo glorioso que todos nós só teremos no final dos tempos, aquilo que nós costumeiramente chamamos de julgamento final. É aí que acontece esse tal de corpo glorioso. Padre, mas o que é isso? Não sei, ninguém sabe. Nós não sabemos o que significa isso, mas quando nós chegarmos lá no céu, saberemos o que significa corpo glorioso. Mas um corpo glorioso é justamente toda a nossa plenitude de ser humano presente no céu. Tudo aquilo que há de melhor em nós estará no céu. É isso que a igreja acredita, e é isso que nós celebramos hoje. Nossa Senhora assunta aos céus, não por suas próprias forças, porque ela não pode, mas pela força de Jesus Cristo que a elevou ao céu. E aqui está um grande ensinamento da igreja, e isso é muito importante para nós, ainda nos tempos de hoje, porque há algum tempo, principalmente na década de 90, a igreja católica era muito acusada, principalmente pelos protestantes, de idolatria de imagens. E muito se usava versículos do Antigo Testamento, quando no Antigo Testamento se condenava realmente a veneração de ídolos. Lembra o povo de Israel que construiu um bezerro de ouro e passou a adorar aquele ídolo. E aí, a esse tipo de idolatria, justamente nós também somos contra. Hoje nós devemos lutar contra outros tipos de idolatria, porque hoje nós não construímos bezerro de ouro, nós não acreditamos, apesar de que algumas pessoas andam aí com umas coisas no bolso, uns pés de coelho, umas coisas muito estranhas, né? Mas é muito pouca gente que faz essas loucuras. Mas existe um outro tipo de idolatria, e muito mais perigosa daquela, porque antes tinha um bezerro de ouro, hoje nós idolatramos o nosso ego, a nós mesmos, idolatramos o dinheiro, idolatramos o cargo onde nós estamos. São coisas da qual a nossa época precisa lutar. Isso é muito perigoso. Em Maria, nós não concebemos como idolatria as imagens, porque vocês são bons católicos e sabem bem que as imagens significam fotos, significam representações, e que aqui nessa imagem
que é de gesso, nem é de resina. Aqui está a representação de Nossa Senhora, que espiritualmente nos guarda lá do céu. E quando nós olhamos para essa imagem, isso nos remete ao sagrado. Por isso a imagem também é sagrada, porque nos remete ao sagrado. Mas não há idolatria, porque como que nós devemos rezar a Nossa Senhora? Nós devemos rezar a Nossa Senhora para que ela, que já está na glória, e por isso que o padre contou a vocês que Maria já foi assunta ao céu em corpo e alma, que já está perto de Deus, e a qual tem uma consciência puríssima, maior do que a nossa, do que é a eternidade, pode pedir a Nosso Senhor em favor nosso. Aliás, nós rezamos isso no creio, e isso acontece não só em Nossa Senhora, mas todos os santos. Nós acreditamos piamente. Olha, quando o padre está aqui, por exemplo, na hora do santo, quando nós vamos logo mais na missa cantar o santo, nós acreditamos que nós não estamos só nós aqui, mas que existe uma igreja triunfante. A igreja triunfante é que está no céu, e nós somos igreja militante, aqui está aqui na terra ainda. Quando nós cantamos os santos, o padre diz o quê? Com todos os anjos e santos aclamamos a uma só voz. Espiritualmente circundam este altar anjos, santos e vocês, e toda a igreja entra em comunhão, em uma comunhão espiritual. E isso não é espiritismo, isso não é nada disso, isso se chama comunhão dos santos, o que nós também vamos rezar na hora do creio. Rezamos isso justamente é o que São Paulo chama de corpo místico da igreja. Jesus a cabeça e nós formamos o corpo, e o corpo é formado por essa igreja que está aqui, e a igreja que já está no céu, aqueles que já foram para o céu. Nós formamos essa comunhão. Um dia um pastor disse para mim assim: padre, eu não entendo vocês, porque se você pode pedir as coisas direto para o médico, por que você vai procurar a mãe do médico primeiro? E eu disse para ele assim: olha, às vezes o médico precisa atender tantas coisas. Não acontece assim hoje nos postos de saúde, às vezes não dá tempo de atender todo mundo. Eu duvido se você não pedir para a mãe do médico, se ele não consegue arranjar um horário aí para você. Não é verdade? Por trás disso está uma fé muito pura e simples que nós temos em Nossa Senhora, e não só em Nossa Senhora, mas nos santos, da qual nós acreditamos que nessa comunhão nós podemos alcançar graças. Existe uma vidente da Colômbia chamada Glória Polo, conhece ela? Já ouviram falar dessa mulher? É uma mulher que ela teve uma experiência de quase morte. Levou um raio caiu nela, atravessou o corpo dela, e ela, sabe essas experiências de quase morte que a pessoa morre por um instante e volta de repente? Foi isso que aconteceu com ela depois que ela tomou o raio. E nesse raio ela teve uma visão. Ela tem um livro, né? Tem até um livro sobre isso, ela contando a visão dela que ela teve do céu, do inferno e do purgatório, que ela passou por esse processo e voltou de novo. A isso nós não precisamos acreditar. Falar: padre, eu não acredito. Não tem problema, não precisa acreditar nisso. Isso não é dogma de fé. Acreditar que Nossa Senhora é assunta aos céus é dogma de fé. Isso, para ser católico, precisa acreditar. Não tem como ser católico e rejeitar Nossa Senhora. Mas a essas outras coisas não. Mas o padre está dando um exemplo. Essa mulher fez uma experiência. Ela disse que quando ela chegou no purgatório, ela disse que tinha uma força que ela não conseguia entender, uma coisa que envolvia ela, uma coisa que fazia com que aquele lugar se tornasse cheio de um poder indescritível. E aí ela pergunta para São Miguel Arcanjo: o que é isso que está me envolvendo? Que força é essa que está me envolvendo? E aí ela diz, e aí São Miguel Arcanjo responde para ela assim: isso é a intercessão. São as pessoas da terra que estão rezando, e quando essas orações chegam aqui, cria esse poder harmonioso que eleva as pessoas até o céu. Olha que bonito. Por isso que nós precisamos rezar uns pelos outros,
Por isso que nós rezamos pelas almas do purgatório. Por isso que a intercessão dos santos é importante também para a nossa vida. E São Tomás de Aquino dizia: quando eu olho para Nossa Senhora a partir de Deus, se eu coloco os meus olhos em Deus, olhando para Nossa Senhora, ela é pequena, uma criatura, é ser humano como eu e como você. Mas agora se coloca num lugar diferente, olha para você diante de Nossa Senhora, aí essa mulher se torna grande, e muito grande, porque nenhum de nós aqui foi primeiro escolhido, e segundo, passamos pelas coisas que essa mulher passou, de ficar grávida num momento em que ninguém acreditava nela, e ela sustentar aquela gravidez, fugir para o Egito, passar por todo o processo de ser rejeitada até pelo filho, e ficar aos pés da cruz. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, o que a gente tem? Isso que essa mulher cantou hoje. Lindissimamente, magnífica, canta que Deus olhou para a humildade de sua serva. Maria teve uma vida de muita dificuldade, até mesmo por não entender, mas acreditar. Santa Isabel diz uma coisa importantíssima: feliz daquela que acreditou. É isso que nós lemos no Evangelho hoje: feliz daquela que acreditou. E esse acreditar para nós é essencial, porque nós nunca teremos as respostas de tudo, e Maria principalmente não tinha resposta de nada, pior do que nós, porque nós já conhecemos a história de Jesus, a sua ressurreição, a história da igreja, pessoas, santos e mártires que morreram testemunhando a fé, mas Nossa Senhora não tinha visto tudo isso. O que ela tinha eram os pais que diziam: virá um Messias, um Salvador, e ela acreditou nisso. E essa crença, sabe, essa humildade, aquela sabedoria antiga que as pessoas dizem assim: olha, quando alguém passa por uma dificuldade, ele se fortalece. Isso é muito verdade. O hino de Maria diz assim, que ele olhou para a humildade da sua serva, ele derrubou os poderosos de seus tronos. Olha, quando eu chegar no céu, eu não sei você, mas eu queria perguntar para Jesus, para Deus Pai, por que escolheu esse caminho? Por que o caminho da dificuldade? Não podia ser o caminho da glória? Mas por que o caminho da dificuldade? Por que tem que ser? Às vezes eu tenho uma resposta, mas às vezes eu fico perguntando também, sabe? Por que tem que ser assim? Por que é a dificuldade que tem que fortalecer? São Paulo diz que é na fraqueza que eu sou forte. Por que tem que ser assim? Existe uma resposta teológica para isso. Sabe que o primeiro pecado foi o orgulho, e só as dificuldades que batem de frente com o nosso orgulho e nos tornam humildes. E esse caminho de se fortalecer nas dificuldades nos torna humildes, por isso nos faz santos. Quebra em nós o orgulho, e talvez seja por isso que Jesus também escolheu o caminho da cruz, o caminho da dificuldade, escolheu o caminho de se fortalecer através da dificuldade das pessoas. E Nossa Senhora não foi diferente, foi a mesma coisa, acolheu as dificuldades. Que nós saibamos, assim como Nossa Senhora, acolher as dificuldades da nossa vida. Nós temos muita dificuldade em acolher as dificuldades, desculpa a redundância, mas isso é muito verdade. Às vezes, no meio da dificuldade, nós não paramos para perceber o que essa dificuldade vem trazer de novo na minha vida. O que ela pede que algo em mim seja transformado. Qual é o sentido disso que tem acontecido comigo? E Nossa Senhora, que acreditou e acreditou fielmente, foi até os pés da cruz. Sumiu todo mundo, os discípulos fugiram, todo mundo. Até aqueles que diziam assim: Senhor, eu vou contigo até o fim. São Pedro foi o primeiro a negar 3 vezes. E Nossa Senhora estava aos pés da cruz. Talvez o nosso lugar também seja aos pés da cruz, porque esse é o caminho que conduz à ressurreição, esse é o caminho que conduz à ascensão.
E como aconteceu com Nossa Senhora, que foi assunta aos céus, acontecerá conosco também. E isso é a nossa glória, é a nossa vitória. Nós também seremos elevados ao céu. Chega de viver rebaixado, chega de viver humilhado. Nós precisamos viver no espírito de assunção. Isso é muito importante, no espírito de ressurreição. E não deixar que nós sejamos prostrados só pela negatividade, só porque nós temos dificuldades. Não, as dificuldades precisam nos acender, precisam ser trampolinhos que nos levam para cima. Que Nossa Senhora nos ajude a viver isso em nossa vida. Vamos pedir isso para nós também, que assim como ela, nós também sejamos elevados ao céu, que nossa vida na terra seja bem vivida e que nós sigamos o seu exemplo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.